Obrigado. Senhor Engenheiro Faria de Oliveira, queria cumprimentá-lo. Já falámos aqui longamente sobre a forma de nomeação do Conselho de Administração do BPN. Ela parte da Caixa, é a total responsabilidade, mas a verdade é que, e esta ata, pelos vistos, confirma, é ratificado pela tutela. É verdade isto? Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Sim, senhor. Se a tutela não estivesse de acordo com este ou aquele nome, podia vetá-lo, digamos assim. Creio que sim. Muito bem, muito obrigado. A nomeação para estes cargos é sempre uma questão delicada e controversa. Tem que se analisar competências, currículos, etc, etc. Há algum facto que à partida pudesse desaconselhar da vossa parte a nomeação desta ou daquela pessoa, das 3 que faziam parte da Caixa, mais das 4 que faziam, enfim, parte, não se sabe ainda, enfim, faziam parte, não faziam parte de nada, em princípio. Há algum facto que desaconselhe a nomeação para estes cargos tão importantes? Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Senhor Deputado, a nomeação teve a ver com a definição dos pelouros que se projetaram para os membros do Conselho de Administração. Só um momento, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, eu não estou interessado em saber os critérios de seleção. Estou a detectar eventuais fatores de desaconselhamento de nomeação, independentemente das competências que as pessoas tenham. Não vejo em nenhum dos casos nenhum fator de desaconselhamento. O Sr. Engenheiro, o Sr. Francisco Bandeira faz parte do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos desde quando? Dr. Francisco Bandeira tinha pelo menos mais um mandato, pelo menos, antes de eu assumir funções. Não sei exatamente em que, se ele iniciou funções com o Dr. Santos Ferreira, na presidência do Dr. Santos Ferreira, penso que foi, ou se foi antes da presidência do Dr. Vítor Martins, não tenho a certeza. Sr. Deputado Honório Novo. Sr. Engenheiro, e era do conhecimento do Conselho de Administração da Caixa, ou do acionista, que o Sr. Engenheiro Francisco Bandeira, desde 2007, era objeto de um processo de contraordenação movido pela CMVM? Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Vamos lá ver. Agora, Sr. Engenheiro, isto é um fator usando Esse caso que levou à contraordenação do Dr. Francisco Bandeira é uma situação muito particular. Era do conhecimento da Caixa Geral de Depósitos? Deveria ser, obviamente, do conhecimento da Caixa Geral de Depósitos. Era ou não era, Sr. Engenheiro? Se estava em curso, era com certeza. Não se era. Pronto, era. Em termos concretos, era. Vamos lá ver. Essa contraordenação surge em relação a uma matéria, a um assunto que foi comunicado à CMVM pelo próprio Dr. Francisco Bandeira. Daí eu, sinceramente, não entender muito bem a razão da contraordenação. Se o Dr. Francisco Bandeira é que denunciou essa situação. É evidente que ele era administrador responsável da área. E penso que é por ser o administrador responsável da área em que esse facto ocorreu que ele acabou por ser objeto de contraordenação. Não vejo que ele tivesse tido um envolvimento direto no ato que levou à contraordenação. Ou seja, Obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. eu não movi nenhum processo de intenção, nem disse que havia dolo. Mas a verdade é que o Sr. Dr. Francisco Bandeira e o Dr. Armando Vara são ambos condenados em 2010, em resultado desse processo, numa coima cada um de 50 mil euros, por negligência.
Não tem dolo, mas tem negligência. E a minha pergunta volta a ser a mesma. Era desaconselhável que este senhor fosse nomeado para presidente do BPN, repare, do BPN. Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira. Sr. Deputado, qualquer pessoa deve ser considerada inocente até prova em contrário. Não, trata-se completamente disso. Eu penso que nunca houve qualquer tipo de ideia ou presunção ou que o Dr. Francisco Bandeira viesse a ser penalizado como foi. Pronto, o CMVM terá com certeza critérios rigorosos de apreciação e que levaram à aplicação dessa sanção. Mas eu penso que a razão próxima é ser o administrador responsável da área onde ocorreu a infração. Sr. Deputado Honorário Novo. Faço aqui um interregno para dizer que, do meu ponto de vista, eu admito que o Sr. Dr. Francisco Bandeira, que já era administrador da Caixa Geral de Depósitos, não devesse ser penalizado por um envolvimento desta natureza de negligência. É verdade. Mas já é muito questionável que a Caixa Geral de Depósitos, o Conselho de Administração, tenha, apesar de ter conhecimento, como aqui foi dito, do processo de contraordenação, que na altura envolvia dolo, e o dolo foi abandonado posteriormente, mas na altura envolvia dolo, que nomeasse esta pessoa para presidente do Conselho de Administração logo do BPN. Passa a expressão, é bastante questionável e muito controverso. Mas eu vou-lhe colocar outra questão, desta natureza. O Dr. Jorge Pessoa também foi uma das pessoas nomeada para o Conselho de Administração do BPN. Sabe-se que esta é uma figura determinante de alguns fenómenos anormais do ponto de vista comercial no BPN. Sempre o foi, antes da administração Cadilho, isto é, na administração Oliveira Costa e durante a administração Cadilho. É uma pessoa que ficou célebre com a sua participação considerada ilegítima na venda de papel comercial à SLN em vários momentos. Antes do Dr. Cadilho, do Dr. Oliveira Costa, depois com o Dr. Cadilho. Eu pergunto-lhe se a Caixa Geral de Depósitos conhecia o envolvimento desta pessoa nestas situações ilegítimas quando aceitou a sua proposta de indigitação e, naturalmente, partimos do princípio que o Estado, o acionista, esteve de acordo porque não levantou em relação a nenhuma destas pessoas qualquer objeção. Obrigado, Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira. Só lhe posso dizer que o assunto não foi objeto de qualquer tipo de análise no Conselho de Administração da Caixa por desconhecimento completo. Obrigado. Por quem foi proposto este nome? Recorda-se? Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira. Eu creio que foi pelo Sr. Francisco Bandeira. O Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira conhece que é voz corrente nos dois bancos, na Caixa Geral de Depósitos e no BPN, que esta proposta decorre de uma relação antiga de amizade entre o Dr. Francisco Bandeira e o Dr. Jorge Pessoa? Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira. Não. Sr. Deputado Honorário Novo. Pois, Sr. Engenheiro, não sabe, mas eu sei. E toda a gente sabe, pelos vistos do BPN. Diga-me outra coisa, o antigo Ministro das Finanças algum dia lhe remeteu uma pergunta que eu fiz em 17 de janeiro sobre esta nomeação, 17 de janeiro de 2011, sobre esta nomeação? Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira. Não. Sr. Deputado Honorário Novo. O Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, o Engenheiro Ferreira de Oliveira, sabe que desde 2009, 2010, existe em curso um processo de contraordenação na CMVM contra o Dr. Jorge Pessoa, que está ainda inacabado, conforme eu tive a oportunidade de confirmar? Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira. Não. Sr. Deputado Honorário Novo. Por fim, ainda em relação relativamente a estes dois temas, Francisco Bandeira e Jorge Pessoa, o Banco de Portugal foi consultado sobre a sua nomeação. Em algum momento levantou alguma objeção relativamente a qualquer uma destas duas nomeações? Sr. Engenheiro. O Banco de Portugal tem sempre que aprovar as nomeações dos administradores bancários. Sr.
Deputado Honório Novo. Portanto, pode ser um deferimento tácito, não levanta nenhuma objeção, ou pode levantar alguma objeção que venha a ser esclarecida. Qual das duas situações é que ocorreu relativamente a estas duas pessoas? Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira. Não me lembro que tenha havido qualquer objeção. Sr. Deputado Honório Novo.